Estamos começando mais um Nosso Viva Bem, esse nosso espaço aqui que a gente traz informações e que vocês trocam de ideias aí em casa onde estão, né? Pois é exatamente isso. Você já deve ter ouvido falar em resiliência, não é? Pois é. Lá na época do colégio, quando a gente estudava física, a gente estudou esse conceito e que deve, na época, ter assustado muita gente. Está relacionado à resistência dos materiais a choques. Pois é, e esse termo, modernamente, ele está ligado à psicologia e também à psicanálise. Para entender a forma como as pessoas reagem e agem frente a situações de grandes impactos emocionais, né? Para que a gente possa entender um pouquinho isso e também de reparação, outra palavra que vocês já devem ter ouvido ligado ao nosso emocional, eu converso a partir de agora com a psicóloga Helena Balbinotti. A Helena também é psicogerontóloga, né? A Helena entende muito do que nós temos aqui dentro de nós e cada vez estuda mais e lança mais livros. Isso é muito bom para todos nós. Helena, um prazer te ter mais uma vez no programa. Muito obrigada. Eu também sinto um prazer muito grande de estar aqui contigo. Que coisa boa. Vamos trocar ideia, né? Isso. Mas o que a gente, como ser humano, entende de resiliência? As pessoas ouvem as palavras, mas às vezes não decodificam adequadamente, né? Sabes que a resiliência é uma das principais exigências da nossa atualidade em todas as áreas, né? Mas na área profissional principalmente, né? Ela é uma capacidade que nós desenvolvemos para lidar com as situações do dia a dia e principalmente situações de estresse a que estamos sujeitos. Estresse bastante alto, né? Bastante alto. Então, ele, sim, é um termo que vem da física e quer dizer uma capacidade, uma elasticidade emocional que a gente adquire para poder lidar sem se deixar levar ou se influenciar pelo que está acontecendo ao nosso entorno. Ah, ok. E saber de uma forma madura, né, ou uma forma tranquila, administrar essas questões. É muito comum quando se vê, por exemplo, um acidente. Um acidente onde envolve um atropelamento, uma situação mais séria, de uma pessoa inflamar-se ou estar com as suas emoções descontroladas e acabar levando um grupo a agir ou executar, ou bater, ou agredir quem está envolvido na situação. Ou seja, o comportamento de massa nessa situação é muito simples, muito fácil de acontecer. Muito fácil de acontecer. E no ambiente de trabalho, quando as coisas não vão bem, há uma tendência a subir a tensão ambiental. Por exemplo, momentos de demissões ou que aconteceu algo muito sério, ou que a empresa está passando por um período difícil, as pessoas acabarem se identificando com o sentimento de possível demissão ou falência, ou coisa assim, e todo mundo começar a se descontrolar. Eu lembro de uma empresa que eu fiz um trabalho de assessoria psicológica e era um período de demissões muito alto, né? E eu fazia todo um trabalho com as lideranças, com as gerências, com as chefias, e todos num período X estavam adoecendo, porque a resiliência ela tem uma das capacidades é de tu também administrar bem as tuas emoções e o teu corpo e saber fazer isso. E esse pessoal acabava indo consultar, todo mundo estava com problema de estômago e adoecia a família também. Ah, ok, claro. Né? Tu leva isso para casa e adoece. Então, às vezes, nós, por essa falta dessa capacidade de administrar situações, estresse, conflitos, nós acabamos adoecendo o nosso meio e influenciando. E todos possuem essa capacidade de serem resilientes em determinado momento, porque isso é muito interno de cada um, né? Todos possuímos ou a gente pode desenvolver isso? Eu penso que o potencial existe, porque depois nós vamos falar um pouquinho sobre a reparação, que eu acho que a resiliência, a resiliência é uma capacidade após ter adquirido essa capacidade de reparação, ou lida também, convive, né? Mas nós temos que, sim, aprender, e os treinamentos estão aí para isso, né? Aprender a lidar com as situações sem colocar o que é nosso e sem comprar o que é de fora para não influenciar a nossa maneira de agir. Claro, né? Claro. Vamos pegar então a reparação para a gente ver. Ela vem antes da resiliência. A reparação é um sentimento, é uma defesa que nós aprendemos a desenvolver desde muito cedo. 3, 4 meses de idade, o bebê já começa a ter uma noção
de que as frustrações e, quem sabe, os prazeres vêm da mesma fonte, né? E com o tempo nós passamos a entender aquela mãe como uma mãe mais inteira e não uma mãe que um pouco nos alimenta e um pouco nos frustra ou só uma parte da mãe. Claro. E isso é em relação às pessoas. Então, muitas vezes um desconforto interno, eu estou assustada ou ameaçada e eu acabo projetando e odiando as pessoas que estão fora de mim e depois eu introjeto isso como se todos tivessem a mesma raiva ou funcionassem desta forma comigo. O que já vai ficando mais complicado. Vai ficando mais complicado. Tá. Então, eu diria que a reparação é um sentimento mais... que é administrado mais a nível do consciente e do inconsciente, do nosso próprio ego, maturação, quando vamos adquirindo outro tipo, né, de defesas que vai lidar com essas ameaças mais primitivas. Já a resiliência ela vem da psicologia positivista, é um recurso que a gente aprende a viver principalmente socialmente, né? No convívio social, familiar com outras pessoas, a gente aprende situações para poder melhor administrar o nosso comportamento. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo está se perguntando assim, será que eu tenho isso? Será que o que aconteceu com o meu irmão, com o meu amigo, né, com a minha mãe, como é que ela aguentou situações tão difíceis e não deixou que a situação tomasse conta dela, mas sim ela tomou conta da situação, que é bem isso, né? Perfeito, eu acho que esse é um ponto importante. Nem sempre a resiliência tem a ver com nível intelectual e cultural. Ah, perfeito. Ela tem mais a ver com a capacidade e a maturidade. A capacidade interna de cada um. De cada um e a maturidade, né, Isabel, para administrar as questões. Principalmente o controle de impulsos. Eu penso assim que quando a gente age muito impulsivamente e não racionalmente, quer dizer, não se desenvolve funções como uma observação mais ampla do que está acontecendo, quando a gente não usa de um bom humor, uma empatia, quer dizer, empatia é dentro, patos é afeto, trazer para dentro de nós o que está acontecendo fora de nós, às vezes nós podemos ter julgamentos ou posturas mais parciais, né, e não imparciais. Então, as pessoas com mais maturidade, elas lidam melhor com essa função. Certo. E essa capacidade de lidar melhor sozinhos, porque nós temos ajuda e devemos buscar ajuda na hora que a gente está mais sufocado, com certeza. Para isso tem os profissionais no mercado, né? Para que a gente consiga esta ajuda. E pessoas que vencem sozinhas, como por exemplo, pessoas que perdem a família inteira num acidente. Entende? Naquele acidente do avião, teve uma moça que ficou só ela na família restrita, né? Perdeu pai, mãe, irmã. E não sucumbiu como outras pessoas. Essa perda tão significativa. Tão significativa, né? E não sucumbiu de uma forma como outras pessoas com um impacto menor sucumbem. Essa é a diferença de quem é resiliente? É perfeito e resiliente e eu acho com bons recursos reparatórios, porque a raiva e o ódio e a frustração e o luto e a perda, ele tem um tempo. Nós, quando perdemos coisas tão importantes, nós sofremos. Eu acho que é impossível passar por um luto, uma perda sem sofrimento. E o sofrimento, ele faz bem, porque o próprio Freud dizia que a dor leva à maturação. Um quanto de frustração leva ao desenvolvimento do pensamento. Nós pensamos porque somos frustrados. Se o bebê recebe a mamadeira sem solicitar ou o seio, sem fazer a demanda, ele não desenvolve a capacidade de pensar e procurar. Da onde vem isso, né? Ele está sempre muito satisfeito, ele não procuraria, Aí, que nem a minha avó dizia, tem pessoas que pensam que tudo cai do céu. Que tudo cai do céu, são essas pessoas. Ah, ok. E são expressões, assim, muito sábias, porque as coisas nós temos que lutar para ter, mas também o ganho dessa luta é que gratifica a autoestima, né? A autoconquista. Claro. E a gente está falando aqui, vocês estão se dando conta, do mundo das relações. Perfeito. Esse mundo das relações que tem tudo isso, né, Helena? Tudo isso. Para poder, essa resiliência, quando bem desenvolvida, nós usamos algumas das funções. Por exemplo, administrar emoções, né? As emoções, quando bem administradas, elas evitam complicações secundárias. Porque, às vezes, um momento emocional, e a gente vê muito isso em aeroportos, né?
Tu tá numa fila, tu tá estressado e pessoas que vão no balcão e começam a gritar e descompensar. Então, isso acaba trazendo uma consequência secundária. Tá. E me diz o seguinte, o que faz aflorar nesse momento isso e o que faz a diferença que algumas pessoas seguram essa emoção, não cobram imediatamente a satisfação? Isso é poder lidar com as frustrações, saber administrar. E isso é trabalhado? Isso é trabalhado, saber. Isso tem que ser amadurecido, isso é o ego. É uma parte consciente nossa que tem que ser muito bem trabalhada. E quando nós chegarmos numa idade X da vida e ainda funcionamos como criança, cuidado, nós estamos sem mecanismos para lhe dar defesas reparatórias e muito menos resiliência. Claro. E como é que a gente faz para trabalhar isso? É só com o profissional? Ou tem um autotrabalho que pode ser feito? Eu tenho o impulso de ir lá reclamar, mas aí eu penso... Tem algum exercício que a gente possa dar para as pessoas? Eu penso que quando não existe uma impulsividade descontrolada, que não seja tão patológica, os treinamentos dão conta. As empresas têm treinado muito os seus funcionários, mas eu acredito que é muito mais uma coisa interna e que tem causas, né? Rivalidades, sentimentos mais primitivos que às vezes mexem com a tua inveja, com os teus sentimentos de inferioridade, que acaba tu colocando isso lá fora e dizendo eu sou perseguido, me dou mal, tal. Então, eu penso que tem coisas que tem que ser tratado em terapia. Se repete muito e os fracassos estão sendo semelhantes de uma situação para outra, sim, nós estamos precisando de terapia, tratamento para lidar da onde vem esses sentimentos que me levam a me complicar mais no ambiente do que solucionar. Claro. Então, a resiliência, eu acredito que é uma função superior a essa função mais básica que eu falaria, que é a capacidade de reparação. Sim, a resiliência exige uma certa maturidade, um equilíbrio muito grande emocional, como já falamos, né? E exige também muita humildade, sabe, Isabel? Às vezes... Tá aí um exercício de humildade, né? Dizem que nós brasileiros achamos que quando temos um certo poder, nós saímos por aí, né, gritando, batendo, rebentando tudo que está na nossa frente, passando na frente dos outros, não respeitando fila. No trânsito, nossa quantidade de acidentes mostram a falta de resiliência social quase. É uma incapacidade de nós administrarmos os transtornos, as complicações e tal, né? Caímos, vou chamar um intervalo, mas nós caímos aí na educação. Viu? Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos para a gente continuar conversando sobre resiliência e reparação. E isso está intimamente ligado, de mãos dadas, com a nossa qualidade de vida, que é tudo que a gente quer. O nosso Viva Bem está de volta hoje. A gente está falando sobre reparação e resiliência. A gente está conversando aqui com a doutora Helena Balbinotti, psicóloga, psicogerontóloga, psicanalista, para trazer informações para a gente precisas de como a gente pode se autotrabalhar, de como a gente deve buscar ajuda. E vocês sabem que a nossa parceria continua, que é uma ajuda mútua. Aqui a gente ajuda vocês nos ajudam. O nosso e-mail está à disposição, vivabem@tve.com.br. O nosso telefone 3230 1532. O nosso Facebook, a gente está no Facebook. Vão lá que vocês vão ver fotos nossas, vão ver programas nossos no Facebook, para que a gente possa fazer esta rede de comunicação, para que a gente tenha mais vida com mais qualidade, não é isso, doutora Helena? É isso aí. E a gente tem que buscar, né? Porque não cai do céu. Às vezes a gente tem sorte, encontra amigos maravilhosos, profissionais maravilhosos, e às vezes a gente tem que buscar isso. Está na nossa mão, né? E é uma construção. Claro que está na nossa mão e nós construímos, né? Dizem que a mesma força com que tu jogas algo é a força com que isso retorna, né, Isabel? E tudo que emana. A resiliência é tão interessante que exige uma das capacidades também é o otimismo. Tu sabe que tem pessoas que acabam, Isabel, colocando todas as suas tragédias internas, seus mal-estar
e seus desconfortos corporais nos ambientes sociais, né? Chega lá e começa a contar porque eu fui operada, porque eu estava doente, porque eu fiz isso, fiz aquilo, ou minha empregada foi embora, meu filho não está bem na escola. Esse tipo de coisa, quer dizer, eu não estou podendo conter dentro de mim tantos sentimentos, tantos problemas, e eu vou usar, no momento errado, o levo para situações de trabalho também, no momento errado, algo que eu tenho que tratar em outro local. Em outras esferas. E isso a gente aprende, né? Aprende em casa. A gente aprende em casa a ser educado ou ser mal educado. A respeitar o meio ambiente que vivemos. Estamos numa época tanto de falar de ambiente. Essa história, né, de comer, jogar coisas pela janela do carro, tudo isso. Por que eu não posso conter? E assim, muitas vezes, o lixo que eu produzo, por que eu não posso conter? Resiliência é essa capacidade de conter, de respeitar, de entender que eu não sou o único no mundo. Né? Claro. Bom, nós temos desde netos até os avós e bisas nos assistindo. Quando um avô, uma avó diz assim, mas é meu jeito de ser, porque tem muitos hábitos incorporados que não trocam mais. Ou com o passar do tempo perder o que tinham adquirido e passam a largar tudo o que querem, né? Tá, como é que se faz isso nessa intergeracionalidade de uma família? Bom, eu chamaria a atenção, em primeiro lugar, quem tem obrigação de passar um bom exemplo sobre resiliência são os idosos. São os mais velhos. Os mais velhos. Os adultos maduros, as pessoas que atingiram com a vida uma série de conquistas e maturações necessárias para se conviver com tantas gerações como nós vamos viver. Então, as avós estão aí para dar bom exemplo. E a idade ajuda, essa experiência acumulada, muitas frustrações na vida, muitas vitórias na vida, muitas lutas, muitos momentos em que a resiliência teve que estar presente para gerenciar aquela situação. Isso tem que ajudar, né, Helena? Tem que ajudar, porque assim, eu penso que a maturidade dá para ser comparada a um prédio. Um prédio no qual tu construiu muitos andares. Certo. Se esses pilares foram bem construídos, tu pode botar mais peso, mais situações em cima e isso vai resistir. Mas se não houve uma boa construção, quando tu tiveres mais peso, quer dizer, uma família maior, mais conflitos, isso vai rachar ou vai danificar ou nós vamos encontrar fissuras. E a gente encontra os dois casos na sociedade. Encontra os dois casos. A gente encontra assim, por que as pessoas são retiradas de dentro de casa e levadas para um asilo? Porque essa pessoa, com o passar dos anos, ao invés de amadurecer, regrediu. Ao invés, os mecanismos reparatórios faltaram e essa pessoa transita no seu meio ambiente com muita raiva e ódio, ou desconfortos, ou tal. E a família tira ela desse meio achando que está adoecendo, põe num asilo. Sim, pelo bem da pessoa e pelo bem da família. Porque a falta de resiliência tem a ver também com o próprio corpo. Quando a gente administra mal todos esses sentimentos, Isabel, nós adoecemos o nosso corpo. Sim, psicossomática está aí, né? Está aí. A psicossomática é uma consequência dessa má administração, essa falta de elasticidade para conter as emoções e administrá-las dentro de nós, que Bion chamava de função continente, né? Ok. O Bion dizia que nós temos que ter continência àquilo que sentimos, às nossas sensações, nossos sentimentos, para depois saber pensá-las. Ok. Então, eu penso que quando existe esse desconforto, essa intensidade emocional, se nós sozinhos não conseguimos controlar, temos que buscar ajuda, sim. E temos que aprender a conhecer o que se passa. Então, pensar o que sentimos, né, Isabel, e sentir o que pensamos. Eu penso que essa lógica é muito importante. Quem não pensa o que sente, acaba botando o seu mal-estar no ambiente. Claro. Né? Claro. E contamina a todos. E quem não pensa ou sente o que está pensando, acaba sendo um repetidor de situações que está muito comum na nossa cultura. Claro. Né? São os condicionamentos com a moda, com o comportamento. Muitas vezes eu ouço muito no consultório as pessoas fazendo, principalmente os jovens, coisas que não gostariam de fazer. Mas por que fazem? Todas fazem, então eu também faço. E principalmente em relação à sexualidade. Ou seja, é a pior resposta que a gente pode ter de um ser humano que quer ser maduro, né? Porque isso se despsicologiza e tu vira um conjunto ou biológico ou um conjunto condicionado, né? Tu não Mas passa não um indivíduo. Não um indivíduo. Que indivíduo quer dizer único? Indivíduo. Indivíduo, é um único. Não tem ninguém igual a ninguém no mundo.
O que somos que eu quero? únicos. Perfeito. E essa eu acho que é a parte mais importante. Somos únicos. Por sermos únicos, nós também somos únicos num ambiente de trabalho que podemos fazer grandes diferenças, para o bem e para o mal. Claro. Na sociedade, para o bem ou para o mal, dentro de casa, né? Na família. Então, assim, não tem idade para aprender a desenvolver resiliência. E muito menos a reparação. Graças a Deus, a vida nos dá tantas etapas que nós conseguimos, Isabel, se não vencermos as dificuldades na segunda etapa, que é a adolescência, ou na adultez jovem, vamos aprender a amadurecer na adultez madura. Claro. Porque a vida continua ensinando. A doutora Helena acabou de dar um grande exercício. Pensar o que eu estou sentindo. Se parou esse segundo para pensar o que eu estou sentindo e não em revidar alguma coisa. E colocar no outro a responsabilidade do que eu sinto, né, Isabel? E é outro passo maravilhoso. Muitas vezes eu coloco sempre a culpa e a responsabilidade lá fora, fora de nós. Né? E tem a ver que se nós temos inteligência, temos uma capacidade pensante, uma capacidade emocional e até na maturidade, conseguimos construir uma família, fomos pessoas que contribuíram socialmente, temos um papel junto ao nosso meio, como que nós vamos perder isso na maturidade? Pelo contrário, isso tem que aumentar, a resiliência tem que aumentar. Claro. Então, assim, eu não devo projetar no ambiente o que eu não consigo administrar. Eu tenho que buscar dentro de mim. Por que eu estou rompendo minhas relações tão seguido? Por que eu não consigo um namorado que hoje está tão, né? Exatamente. Por que está separando tanto, né? Claro. Por que se está separando duas? Gente com 35, 38 anos já está na terceira relação. O que está acontecendo? Será que a culpa está nos outros ou eu que estou administrando mal todo esse processo? A linguagem do eu, que nem falava o Daniel Goleman, que fala, né? O Daniel Goleman, a linguagem do eu. O que eu sinto, o que eu posso fazer. Mas tem aquela questão da família. Vou voltar para a família, porque nós temos outra constituição familiar atualmente, né? Não tem coisa mais nova do que a velhice. É de uns anos para cá que os velhos não estão morrendo, estão ficando dentro de casa e convivendo com todas as pessoas. Quando vamos pegar a questão do idoso mesmo, é isso que vocês queriam aí? Ah, que ótimo, você sentado. Por que tu perguntaste aquilo, maravilha, que eu estava querendo? Então, assim, ó, o idoso de casa hoje, quando esse idoso não tem resiliência, quando ele está muito autoritário, quando ele não quer nem tomar o remédio às vezes, quando ele não aceita que o outro mude uma cadeira de lugar, N situações pequenas e que dão grandes problemas na família. Como é que os familiares agem com essa pessoa? Vamos dar uma dica, como é que pode agir dentro de casa? Eu penso que tem que olhar se esse familiar está fazendo isso porque está sendo mal educado, porque... É uma questão, como eu disse, se não tem resiliência, tu é um mal educado no ambiente. Ou está doente, Isabel. Né? Tem que perceber qual é a diferença. Temos que perceber a diferença. A pessoa está descompensando tanto que vai fazer uma regressão ao ponto de ter um comportamento infantilizado desta forma, porque a responsabilidade sobre o seu próprio envelhecimento e até os conceitos sobre si nesse momento é do próprio idoso. Nós vamos construir a admiração, a rejeição da família em relação ao envelhecimento de acordo com como nós pensamos as nossas questões. Então, tem muita gente que diz assim, não, isso aí não é coisa para velho, estou muito velha para ir nessa festa, estou muito velha para fazer tal coisa. Aí tu diz, mas olha, a computação vai ser uma boa, ou estudar vai ser uma boa, tu tem esse tempo. Não, o tempo já passou. Gente, ninguém é velho o suficiente e nem muitas vezes até o final tu é velho. Claro, de fazer alguma coisa. Né? Para fazer alguma coisa. Claro. Sempre tem, a sociedade abriu muito e tu vê assim pessoas voltando para ocupar situações que anteriormente não puderam, né? E aquele outro idoso que diz assim, mas eu fui muito trancado e nunca disse nada, agora eu vou dizer tudo que eu tenho vontade de qualquer jeito, porque eu estou botando para fora só, vocês não me deixavam, agora eu estou dizendo. Eu acho que tem esse idoso também, né? Eu acho que tem, é que nem uma represa mal administrada, sabe? Uma represa mal administrada, represa água, e um belo dia, sem ter um dique que possa regular esse limite, um belo dia rompe tudo, né, Isabel?
Então, assim, não é hora de, depois de 60, 70 anos, 50 anos, tu botar tudo para o ar, que nem uma represa que rompe, inunda e destrói tudo. Essa pessoa era bom fazer um tratamento, fazer Claro uma que terapia? É bom, claro que é bom. Quando está sofrendo, quando não está podendo se sentir aceita, quando a autoestima está muito baixa. Ou quando os familiares estão se sentindo os familiares perturbados estão com tudo isso. sentindo que a pessoa tá começando a perder coisas que já tinha, né? A descompensar, a perder funções mentais, a desafetar, claro que tem que buscar terapia. E às vezes não é só o idoso, a família também precisa de ajuda. Gente, uma das coisas que nós aconselhamos muito, com o passar dos anos nós vamos perdendo muito grupos, referências, amigos vão morrendo, nós vamos perdendo contato profissional, contato com vizinhos, com a sociedade, enfim. Busque grupos. Grupo, seja lá o grupo que for. É uma forma de desenvolver a resiliência, porque no grupo é um exercício muito interessante. Lá tu tem que, em primeiro lugar, aprender a negociar regras, a respeitar horários, respeitar o espaço do outro, a respeitar a emoção dos que estão, às vezes, descompensados e que o grupo vai ajudar essa pessoa a compensar. Claro, né? Então, é um bom exercício de resiliência, é uma atividade grupal. E os familiares também, fechando, talvez perguntas para essa pessoa, por que tu estás dizendo isso? Não diminui, né? O familiar, ele deve estar atento e ele deve ajudar a pessoa a pensar o que está acontecendo com ela. E se não consegue, buscar ajuda. Buscar ajuda. Nós estamos fechando o nosso programa de hoje, Helena. Claro que a gente continuaria conversando aqui, mas ela volta sim. Vocês pedem, ela volta sim. E não esqueçam, pensar o que estou sentindo. E sentir o que eu penso. E sentir o que eu penso. Porque às vezes nós pensamos o que os outros dizem. Claro. Isabel, só para dizer, grupos, nós temos no clã, abrindo agora uma nova sequência de grupos. Quem desejar, posso dar o telefone. Certo. 3328-0622. São grupos onde nós aprendemos refletir. Claro, perfeito. Resiliência, reparação. Claro. E nós vamos terminar aqui, de mãos dadas, como sempre, porque assim é que a gente fecha um programa muito bem. Obrigada, Helena. Obrigada, e viva Isabel. bem, porque a gente merece. De mãos dadas, a gente resolve muito melhor. Muito obrigada.